Muito bem, neste vídeo vamos à análise da progressão geométrica, também conhecida como PG. Então, com base neste vídeo, você vai aprender como destruir na análise de uma progressão geométrica. Portanto, esta aula estará voltada mais a questões aqui teóricas e teremos uma segunda aula na qual estaremos fazendo exercícios práticos densos, mas bem densos mesmo, sobre progressão geométrica. Portanto, aqui você será munido de forma teórica na análise de uma progressão geométrica. Pedro da Glória Valija aqui com a missão de reduzir a matemática em brincadeira das crianças. Seja bem-vindo ao canal Capa Desperta. Portanto, queridos, sem mais delongas, eu preciso primeiro dizer que uma progressão geométrica é uma sucessão numérica, né? Sucessão numérica. Toda progressão é uma sucessão. No caso, a progressão geométrica também é uma sucessão na qual nós teremos um termo, A1, que no caso seria o primeiro termo, teremos aqui A2, que vai ser o segundo termo, teremos A3, que vai ser o terceiro termo, e por aí vai. Portanto, por que este tipo de progressão é uma progressão geométrica? Veja só o seguinte, o termo consequente entre A2 e A1 é o A2, porque o A2 está mais para frente em relação ao A1. Veja só, quando eu verifico o seguinte, que este termo consequente, A2, dividido pelo termo antecedente, A1, é igual aqui a este termo, A3, dividido por este termo antecedente, que no caso aqui é o A2. Eu digo que estou diante de uma PG quando verifica-se essa igualdade. Não é? A2 a dividir por A1 é igual ao A3 a dividir por A2, que nós chamamos isto de razão, tá bom? Portanto, numa progressão geométrica, o termo consequente, AN mais 1, dividido pelo termo antecedente, sempre é constante, ok? Numa progressão geométrica, a razão é sempre constante, ok? A razão é constante, nunca se altera. Ou seja, para fazer o teste e verificar se é uma progressão geométrica ou não, eu sempre terei que pegar este, dividir por este dividir por este, o outro dividir por aquele, e assim sucessivamente. Se esta razão permanecer constante, a progressão é geométrica. Veja só o seguinte, se eu tivesse aqui 2, aqui 6, aqui 18, e aqui vamos ter, por exemplo, 54 e por aí vai. Agora, veja só o seguinte, este 6 a dividir por 2, porque este é o segundo termo, este é o primeiro, este é o terceiro e este é o quarto. Veja só uma coisa muito top. Portanto, eu teria o seguinte, aqui este a dividir por este, 6 a dividir por 2 é igual a 3, 18 a dividir por 6 também é igual a 3, 54 a dividir por 18 também é igual a 3. Então, eu entendo que a razão entre os termos consecutivos é sempre constante, logo isto é uma PG de razão que é igual a 3. Ok? Agora, observe como é que é a lei da formação dos termos de uma progressão geométrica. Se eu entendesse o seguinte, que o AN está a dividir, passa para lá, multiplica, o que ficaria seria A1 sozinho igual aqui ao AN vezes aqui o Q. Ou seja, numa progressão geométrica, o termo consequente é igual ao termo antecedente vezes a razão. Ou seja, para achar o próximo termo é sempre multiplicar pela razão. Portanto, se eu tenho aqui o termo 2, para achar o próximo termo, teria que multiplicar pela razão, que é no caso o 3. Então, faria 2 vezes 3, que vai dar 6, vezes 3, que vai dar 18, vezes 3 vai dar 54, vezes 3, 3 vezes 4 dá 12, vai 1, 3 vezes 5 dá 15, mais 1 fica 16 e por aí vai, ok? Então, é assim como nós fizemos para achar sempre o termo consequente em uma progressão geométrica. Cuidado,
pegue a visão, porque este negócio, esta parte da definição que me permite verificar se os termos de uma sucessão definem ou não uma progressão geométrica, só com esta informação já permite, não é? Esta informação já nos permite trabalhar uma grande quantidade de questões, ok? Portanto, vamos aqui entender a expressão termo geral, porque estes são os termos, não é? Aqui é para achar sempre o termo consequente tendo o antecedente. Vamos analisar a expressão termo geral de uma progressão geométrica. A expressão termo geral de uma progressão geométrica AN sempre vai ser igual ao um termo qualquer, k, vezes a razão elevado a Q elevado a N, não é? Menos o termo que eu tiver colocado aqui. Esta é que é a expressão de termo geral de forma genérica. Portanto, significa que eu posso achar a expressão de termo geral com qualquer que seja o termo. Neste caso, eu poderia ter, por exemplo, aqui, vamos lá. Se eu estiver usando o primeiro termo, terei AN igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Dá para perceber a fórmula, né? Mas, no geral, ela sempre apresenta-se desse jeito. Atenção, esta fórmula é muito importante que seja compreendida desse jeito, porque se eu entendo a fórmula deste jeito, eu derrubo qualquer que seja o exercício, porque assim eu percebo que para escrever a expressão de termo geral, preciso apenas de um termo qualquer para que esteja no lugar de AN e de um termo qualquer que estará no lugar de AK, porque a sua ordem é aquela que virá aqui e a ordem do termo AN aqui é aquela que virá aqui. Então, significa que com a expressão de termo geral é possível escrever qualquer outro termo desde o momento que eu conheça dois termos quaisquer, consecutivos ou não. Vamos aqui analisar um exercício hipotético, ok? Vamos fazer uma análise hipotética do seguinte caso. Vamos supor que neste caso eu tenho este termo, que no caso é o segundo termo, e tenho este termo que é 1, 2, 3, 4, 5, este quinto termo. Vamos supor que eu tenho o segundo termo e tenho o quinto termo. O que eu pretendo fazer é determinar aqui o valor do... Vamos lá, numa progressão geométrica, numa PG, nós sabemos que o segundo termo é igual a 6 e que o quinto termo é igual a 162, conforme aparece aí. Então, nós queremos saber qual é o valor do primeiro termo e qual é o valor da razão desta progressão geométrica. Atenção, poderíamos até pedir aqui o sexto termo, o oitavo termo, por aí vai. A única coisa que eu quero discutir consigo aqui é que a partir do momento em que eu tenho dois termos, eu consigo achar a expressão de termo geral e determinar qualquer outro termo. Só que você deve começar a prestar atenção no seguinte. Toda vez que fala-se de termo, você deve recordar-se da fórmula da expressão do termo geral. Caso contrário, o que você vai fazer é dançar uma música estrangeira. Não é? Portanto, vamos aqui entender o seguinte. Uma vez que a expressão de termo geral é AN igual a AK vezes Q elevado a N menos K, quais termos eu tenho aqui? Eu tenho o segundo e tenho também o quinto termo. O que significa dizer o seguinte. Se eu usar no lugar de AN o quinto termo, eu terei A no lugar de N o 5. A5 igual ao A, no lugar de K, vou usar o segundo termo. Vou colocar aí o 2, vezes o Q elevado à razão ao N. Lembre-se que o N coloquei 5, então fica 5 menos o K. Quanto é o K? O K é igual exatamente aqui ao 2, né? No lugar de K coloquei 2. Agora, quanto é o A5? O A5 é 162. 162 será igual aqui ao A2, que no caso é 6, vezes a razão que elevado a 5 menos aqui o 2 igual aqui a 5 menos 2 dá exatamente o 3. Portanto, este 6 está a multiplicar, quando passa para lá divide. Então, nós teremos 162 dividido aqui por
a 6, igual a razão elevado a 3. Então, 162 dividido por 3, lembre-se que o 6 é 3 vezes 2. Então, seria pegar este dividir por 3 e pegar este dividir por 2 também. Então, vou pegar isto, dividir por 2, vamos lá, 162, dividir por 2, vamos lá, 16 por 2 dá 8. 1 por 2 dá 1. Então, já dividi por 2, falta dividir também por 3. 81 a dividir por 3 dá 27. Então, dividi este valor por 6, que é 2 vezes 3. Daí, eu entendo que terei 27 igual a Q elevado a 3. Uma vez que o Q é elevado a 3, eu devo fazer a pergunta dos Madodas. Que número elevado a 3 dá 27? Ou poderia pensar da seguinte maneira. Para sair o 3, uma vez que é ímpar, terei raiz cúbica aqui do 27. Quando o número que sai daqui é ímpar, nós colocamos raiz cúbica do número que estiver aqui. Agora, quando ele é par, temos que colocar mais ou menos, ok? Raiz, o índice daquele expoente lá. Aqui eu disse cúbica porque é 3, tá bom? Se fosse 5, fica raiz quinta. Então, raiz cúbica de 27, não precisa de levar mais ou menos porque é um número ímpar, é igual. Que número elevado a 3 dá 27? Exatamente o 3. Então, eu entendo que trata-se aqui de uma progressão de razão 3. Veja só que foi possível achar a razão tendo termos não consecutivos. Aqui é o A5 e aqui é o A2. Agora, para você poder achar a razão usando esta fórmula, é obrigatório que os termos sejam consecutivos. Eu tenho que ter o 6 em um termo que seja consecutivo do 6. Qual termo é consecutivo do 6? Porque o 6 é o segundo, então tem que ter o terceiro ou o primeiro, para poder fazer este a dividir por este ou este a dividir por este. Agora, quando os termos não são consecutivos, eu tenho que usar a expressão de termo geral para poder trabalhar a situação. Portanto, nós sabemos que é verdade que a razão desta progressão geométrica é 3. Vamos escrever a expressão de termo geral. Para escrever a expressão de termo geral, é só pegarmos a mesma fórmula e colocarmos ou o A2 ou o A5 no lugar de AK. Portanto, vou colocar no caso o A2, fica AN igual a AK. No caso, vou colocar o 2, então fica A2 vezes o que é elevado a n menos a ordem do termo que está aqui, que no caso é o 2. A n será igual a 2, que no caso é o 6, vezes aqui, veja só, a razão deu exatamente o 3. Então, vezes a razão, que no caso é 3, elevado a n menos 2. Então, esta daqui é a expressão de termo geral quando eu não quero colocar a dobagem aqui. Então, posso deixar desse jeito. É verdade que eu poderia decompor o 3, para quem entende um pouquinho matemática, né? Decompor o 3, mesma base e tal, somar os expoentes, e ficaria uma coisa também bonita. Mas vamos achar o primeiro termo, sem ter que espreitar na progressão original. Vamos achar o primeiro termo. Significa que no lugar de n, vamos colocar o 1. Fica 6 vezes 3 elevado a 1 menos 2. 1 menos 2 dá menos 3, então temos 6 vezes 3 elevado a menos 1. Não dá menos 3, dá menos 1. Então, a n, a 1 vai ser igual. O inverso fica 6 sobre 3. 6 sobre 3 é igual a 2. Então, determinamos tanto o primeiro termo quanto a razão e em nada estivemos errados. Esta progressão tem o primeiro termo 2 e a razão sabemos que é 3, tá bom? Então, sobre o ponto de vista de expressão de termo geral, é deste jeito como tua mente deve ser densa para conseguir analisar os exercícios e reduzir em brincadeira das crianças. Vamos discutir a questão também da formação dos termos da progressão geral, da progressão geométrica, para conseguirmos também discutir a questão da soma dos termos de uma progressão geométrica. Atenção, aperta o cinto, porque você vai começar a perceber uma coisa.
A progressão geométrica, vamos considerar esta progressão geométrica uma progressão geométrica de razão 2, com o primeiro termo sendo igual a 1. Vamos escrever os termos desta progressão e verificar o que acontece. Tá bom? Verificar o que acontece. Se o primeiro termo é 1, para achar o próximo é só multiplicar por 2, vai dar 2. O próximo vai multiplicar por 2, vai dar 4. Vezes 2 vai dar 8. Vezes 2 vai dar 16 e por aí vai. Então, é uma progressão geométrica. Agora, veja o seguinte. Este era um caso. Veja este caso aqui. O segundo caso. A razão menos 2 e o primeiro termo igual a 1 também, novamente. Então, uma vez que o primeiro termo é 1, vamos colocar 1. Multiplicar para a razão menos 2, teremos menos 2. Multiplicar por menos 2 novamente, teremos 4. Vezes menos 2, teremos menos 8. Vezes menos 2, teremos aqui 16. Vezes menos 2, teremos menos 32. Vezes menos 2, teremos 64 e por aí vai. Então, o que a gente entende aqui? Que neste caso, numa progressão geométrica, quando a razão for menos 2, os termos da progressão vão oscilando. Agora, numa progressão geométrica, quando a razão for maior que 1, esta progressão geométrica torna-se uma sucessão monótona crescente. Então, é uma progressão crescente. Veja só que cresce. Então, quando a razão for negativa, ela não torna-se uma progressão não monótona. É uma sucessão não monótona. Ela oscila. É uma sucessão oscilante. Então, o que teria que ser necessário para que a progressão... O que teria que acontecer para que a progressão fosse decrescente? Veja só o seguinte. Terceiro caso. Vamos considerar uma progressão de termo A1 igual a 32, de razão igual a 1 sobre 2. Tá bom? De razão igual a 1 sobre 2. Veja o seguinte, quando a razão for 1 sobre 2, eu teria aqui 32, que é o primeiro termo. 32 vezes a razão, vezes 1 sobre 2, vai dar quanto? Vai dar 16. Vezes 1 sobre 2, 16 vezes 1 dá 16, sobre 2 dá 8. Vezes 1 sobre 2 vai dar 4. Vezes 1 sobre 2 vai dar 2. Vezes 1 sobre 2 vai dar 1. Vezes 1 sobre 2 vai dar 1 sobre 2. Vezes 1 sobre 2, 1 sobre 4. E por aí vai. Então, o que nós percebemos? Que a progressão geométrica é decrescente e, geralmente, aqui no contexto, sempre irá tender para zero. O que aconteceu? A razão aqui estamos com a razão negativa. Vamos colocar isto aqui a verde. Só cresce se a razão for maior que 1. Neste caso, oscila se a razão for menor que 0. E neste caso, decresce se a razão for menor que 1, embora maior que 0. Ok? É isto que você precisa. Este comportamento sobre progressão geométrica deve ser conhecido entre nós. Tá bom? Vamos falar então da soma dos termos de uma progressão geométrica. Atenção! Para somar os termos de uma progressão geométrica, você precisa conhecer esta fórmula. A soma dos termos de uma progressão geométrica, a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica sempre é igual ao primeiro termo 1 menos a razão elevado a n dividido por 1 menos a razão. Então, esta é a fórmula da soma dos primeiros n termos de uma progressão geométrica. Portanto, quando nós somamos a partir do primeiro, este primeiro termo deve estar aqui. Se eu somasse a partir do segundo, ia colocar aqui o 2 e assim sucessivamente. Ok? Então, é isto que você precisa saber para somar os termos de uma progressão geométrica. Atenção, existe dentro da progressão geométrica o conceito da soma infinita, que é o conceito que também vamos abordar neste vídeo.
Neste caso aqui, vamos considerar esta situação. Se me pedissem para somar os 3 primeiros termos, o que é que eu faria no contexto? A soma dos 3 primeiros termos, sem fórmula, seria o primeiro termo mais o segundo termo mais o terceiro termo. Qual é o primeiro termo? O primeiro termo é 2, o segundo termo é 6, o terceiro termo é 18 e a resposta é 26. Agora, se usássemos a fórmula, uma vez que pediram a soma dos primeiros 3 termos, eu teria que no lugar de n colocar o 3. Então ficava aqui A1, quanto é? É o primeiro termo, que é no caso o 2. 1 menos a razão, lembre-se que a razão é 3, elevado ao número de termos que estamos a somar. Nós estamos a somar quantos termos? 3. Se estivéssemos a somar 10, íamos colocar 10. No caso, estamos a somar 3, coloco 3. Dividido aqui por 1 menos a razão, que no caso é 3. A soma dos 3 primeiros termos vai ser igual a menos aqui 2. Aqui 2 vezes 1 menos 3 elevado a 3 é 27. 2 a dividir por 2, teremos que a soma dos 3 primeiros termos vai dar menos 1, mais e menos dá menos. 2 a dividir por 2 dá 1. 1 menos 27 é igual a menos 26. O produto dá 26, conforme temos cá. Ok? Há quem pode ter dito que é mais prático fazer desse jeito. Eu diria que faça-me então a soma dos 50 primeiros termos. De onde é que será mais prático? Obviamente que será pela forma, porque se fizer de forma mecânica, teria que achar primeiro todos os 50 primeiros termos, o que não seria um exercício fácil, tá bom? O que não seria um exercício fácil. Queridos, quero que percebam o seguinte. Vamos falar agora da soma infinita. Vamos considerar uma situação de uma razão menor que 1, não é? Uma razão menor que 1, embora maior que 0. Queremos começar a discutir aqui o contexto da soma infinita. Temos uma progressão geométrica cuja razão está entre 0 e 1. E o que nós queremos discutir é o contexto aqui da soma infinita. Observe o seguinte. Esta expressão de termo geral, se eu quisesse fazer uma soma de todos os termos que possivelmente a progressão geométrica terá, eu terei que fazer Sn, que no caso são infinitos termos. Vamos lá, infinito, vai ser igual aqui ao primeiro termo, vezes 1 menos q elevado a infinito, dividido por 1 menos q. Observe que todo número entre 0 e 1 elevado a infinito, sempre ele converge para 0. Ok? Isso é para quem estudou um pouquinho de sucessões. Sempre converge para 0. Então, isto é 0. Terei aqui 1 menos 0 a 1 vezes, aqui entre parênteses, 1 menos 0. A dividir por 1 menos q. 1 menos 0 na minha terra é igual exatamente ao próprio 1. Então a soma infinita vai ser igual a 1 vezes A1, que é no caso A1 sobre 1 menos q. Atenção, pegue a visão jovem, porque isto é uma das coisas que vai permitir resolver um exército de exercícios dentro das progressões geométricas. Esta informação é indispensável, tá bom? Esta informação é 100% indispensável. Fórmula da soma infinita. Por quê? O que vai acontecer é que na vida real, durante a resolução de exercícios, eu poderei ter uma situação dessas, onde tenho, por exemplo, aqui vamos lá considerar que tenho, por exemplo, 4, depois tenho 2, depois tenho 1, depois tenho 1 sobre 2, depois tenho 1 sobre 4, mais reticências. Então vão me perguntar quanto é que dá a soma de todos esses termos.
veja só, eu verifico que isto é uma soma. E é uma soma onde aparecem reticências. Isto aqui é igual a uma soma sem parar. É uma soma infinita, porque soma-se todos os termos. Agora eu teria que verificar se é realmente uma progressão geométrica. Se eu pegasse este a dividir por este, ficava 2 a dividir por 4. Simplificando, tenho 1 sobre 2. Se eu pegasse este a dividir por este, tenho 1 sobre 2. Se eu pegasse 1 sobre 2 a dividir por 1, é 1 sobre 2. Então percebi que é uma PG. E no caso pede-se uma soma infinita. A soma infinita, dentro daquilo que nós vimos ali, seria 1 a 1 sobre 1 menos a razão. Esta é que é a fórmula da soma infinita. Então, no contexto, eu terei que dizer que isto vai ser igual ao primeiro termo, que é 4, 1 menos a razão, que é 1 sobre 2. 2 vezes 1 dá 2, menos 1 dá 1 sobre 2. Então, teria 4 a dividir por 1 sobre 2. 1 sobre 2 é 0,5. Dividir qualquer número por 1 sobre 2 é duplicar este número. Quer dizer que isto daqui vai ser igual a 8. Então, é a importância deste tipo de informação. Por vezes, nós poderíamos ter uma situação aqui de x mais um x sobre 3, mais aqui, por exemplo, x sobre 9, mais x sobre 27. De repente, dizem que isto é igual mais reticência. Veja só, é preciso que tenha isto aqui, mais reticências. E disse que isto aqui é igual, por exemplo, a 27 ou 28. Então, qual é o valor de... Pede-se qual é o valor de x. Então, no contexto, eu já sei que é uma progressão geométrica de razão 1 sobre 3. Você vai perceber que isto daqui é uma soma infinita. Então, eles estão a dizer que a soma infinita é igual aqui a 28. Aplicando a fórmula da soma infinita, você vai descobrir o valor de x, porque x é o primeiro termo. Aqui, tá bom? Este x é o primeiro termo. Então, vai ter que dizer o primeiro termo, que no caso é o x, dividir por 1 menos a razão, que no caso é 1 sobre 3, é igual aqui ao 28. E deste jeito você faz um checkmate que te permite descobrir o valor de x. Muito simples. Um beijo no cérebro. Pedro da Glória Valija aqui. Espero que tenha conversado de forma suave consigo, porque nos próximos vídeos, se nós viermos a nos encontrar, serão estes os conceitos que iremos aplicar para a destruição de diversos exercícios. Um forte abraço e God bless!